A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o Clube da Teologia, o nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus. E esse canal também apoia a Escola Bíblica Dominical. Eu tenho criado aí agora no Clube da Teologia, nesse canal, também um estudo aí para interpretação bíblica, tá? Mas aqui nós vamos seguir aqui nessas séries, né, de vídeos para a Escola Bíblica Dominical, para o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E aqui nós vamos para esse vídeo aqui da aula da revista Betel Conectar, a revista para jovens, amém? Então temos esse tema aí da lição 12, o teor efêmero da vida. Aqui estamos na lição 12, já concluindo o ano, né, de 2021, o quarto trimestre, e aí nós estamos nessa lição, tá? Vamos então direto aí na lição, lembrando que o link para esta lição lá que está publicada lá no Clube da Teologia vai ficar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Aí você pode acessar o link, né, e acompanhar a lição, e com esse vídeo aqui você pode preparar o seu esboço aí, né, para sua aula, tá bom? Esse aqui é um vídeo de apoio. Ou você que não for assistir a aula, quiser também aprender aqui com esse vídeo, né? Fica aí a dica para você, é um estudo muito bom, né? Vamos continuar então, vamos para esta aula. O tema da lição é o teor efêmero da vida. Esse aqui é o tema da lição de número 12 da revista Betel Conectar, e o texto de referência Eclesiastes 9, do 5 ao 10. E tem o versículo do dia, que é Eclesiastes 8, verso 8. Ele fala: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o da morte, né? Então, o que vai acontecer na nossa vida, a gente não tem domínio. Isso aqui é a ideia do texto. O versículo de ele ensina isso aqui, né? Nós não temos domínio sobre o que vai acontecer. Ninguém pode reter o espírito. Ele quer dizer que ninguém pode manter-se vivo, né? Só se assim, quando vem a morte, a pessoa não tem como manter-se viva. É isso aqui que está falando, tá? Bom, a verdade aplicada, né, que é aquilo que a gente aplica na nossa vida, ela diz assim, ó: tudo na vida é passageiro. Por isso não podemos nos apegar às coisas terrenas, tá? E aí vamos para a lição, né? A introdução. Nessa introdução aqui eu separei a parte que diz aqui. Deixa eu ler a introdução, que ela é bem curtinha. Ela fala assim, ó: a expressão efêmero está relacionada àquilo que é passageiro. Portanto, tudo que tem a ver com a nossa existência terrena passa, né? Aí aqui ele vai falar as coisas que passam na nossa vida, né? Que é passageiro na nossa vida. Aí ele fala assim, ó: os bens que possuímos podem se acabar ou perder o valor, os nossos ministérios passam. Aí aqui eu até acrescento, né, que coisas como a saúde passa, né? Então, aqui ele nos dá aquela ideia do seguinte, de que o nosso tempo aqui na Terra é valioso, né? O tempo que a gente tem aqui é valioso. Então, por quê? Porque tudo está passando. Nossa saúde, ela vai se acabando, a nossa vida vai passando, as coisas que temos, elas vão se acabando. Então a ideia aqui é a gente valorizar o tempo, né? O tempo é uma dádiva, é uma coisa valiosa que Deus nos deu. Então não podemos viver, né, sem levar isso em consideração. A ideia para você ensinar para os jovens aí, ou você que é jovem, para você aprender, é que você tem que valorizar o teu tempo. Aproveita o teu tempo agora, né? Enquanto você pode fazer alguma coisa, né? Aí temos o tópico 1, que é uma existência temporária. Esse tópico, né, aí vem aqui os dois subtópicos, onde ele vai falar de uma existência temporária. O 1.1 é o primeiro subtópico. Ele diz assim, ó: tudo é vaidade. Vamos lá. Separei aí a parte que diz assim, ó: o sábio Salomão, por diversas vezes no livro de Eclesiastes, fala que tudo é vaidade. Aí aqui uma das transliterações desta palavra é bolha de sabão, né, dando aquela ideia assim de que tudo
tudo se acaba, né? Tudo se desvanece, né? De novo aqui aquela ideia de valorizar o tempo, tá bom? Por quê? Porque tudo na vida ele vai se acabando, né? A vida é como aquela bolha de sabão, né? Que vai e vai se desvanecendo, ela vai se acabando, tá? Essa aqui mais uma vez a ideia de valorizar o tempo. Pergunto, passe aí para os jovens, né? O que eles têm feito com o tempo de vida deles? Tá? Isso aqui é uma lição de alerta para a juventude, tá bom? Então vamos lá. Separei também a parte aí que diz: portanto é necessário viver com sabedoria e serenidade cada instante, dentro do conceito de aproveitar o tempo, viver com sabedoria e serenidade. Então, enquanto você está jovem, o que eles têm que se dedicar? A fazer as coisas de Deus, a cuidar do seu futuro, né? Então tem coisas que viver com sabedoria, né? Bom, aí também tem a parte aí que separei aquela parte assim, ó, aproveitando o máximo para fazer o que Deus nos confiou, né? Então, se é uma aula para jovens, né? Jovens servos de Cristo, então tem que ensinar eles o seguinte: a viver, aproveitar o máximo da vida para fazer aquilo que Deus nos confiou para fazer, né? Que é levar esse evangelho para os quatro cantos da terra. Então nós temos que, o jovem tem que ter essa noção, essa consciência da sua vida, amém? Então isso aqui é um ensinamento importantíssimo nessa lição. 1.2, o título desse subtópico é Nada trouxemos a este mundo. Aí aqui separei a parte que diz aqui, ó, portanto as riquezas, as conquistas e até mesmo a história vivida, né, nada levaremos para a eternidade, né? Então aqui eu separei essa parte história vivida, né? Aqui para dar uma ideia é o seguinte, a seguinte ideia: no caso de história vivida, a gente pode tem uma coisa dessa história que pode ficar, que é o nosso legado, tá? Então não podemos nos apoiar em nada, né? Da vida, dessa vida. As coisas passageiras, não podemos se apoiar em nada nas coisas passageiras. Mas a história que a gente vive aqui, a gente pode escrevê-la bem, de maneira que ela vai ficar para a posteridade. Os bons exemplos, né? Então, essa ideia aqui, pelo menos a questão da história, ela pode ser colocada de fora aqui das coisas efêmeras, das coisas passageiras, porque a história fica, né? Ela é história. O que acontece na nossa vida vira história, né? Então ela fica aí, tá? Então temos que valorizar a construção dessa história também, tá bom? O que você vai deixar escrito aí para os seus filhos, né? O que você vai deixar de legado aí, né? Para gerações futuras. Isso é importante. Separando também aqui, ó, tudo ficará e passará. Por isso o nosso coração não pode estribar nas conquistas terrenas, né? Aquilo que a gente conquista aqui na terra, nosso coração não pode estribar, quer dizer, não pode se apoiar nessas coisas. A ideia é você não amar essas coisas mais do que o que é importante, né? Que é Deus, a família, né? As amizades. Então, tem coisas importantes que você não pode colocar o seu coração nas coisas efêmeras, mas sim nas coisas eternas, tá bom? Continuando, o 2, o título dele é Qual é a esperança do homem? E aqui, vamos no primeiro subtópico. O título desse primeiro subtópico 2.1 é Conquistas terrenas não trazem felicidade. Aqui separei a parte que diz assim, ó, a ideia aqui é que Deus colocou no coração humano desejo pelas coisas eternas, né? Aqui é o seguinte, né? A antropologia bíblica ela mostra como é que isso se processa. Por quê? Ele está falando aqui na lição, em Eclesiastes 3:11, que Deus colocou eternidade no coração do homem, né? Mas foi a forma do autor escrever, né? do sábio escrever. De acordo com a antropologia, o que aconteceu foi o seguinte: Deus, ao soprar no ser humano o seu espírito, né? o espírito, esse ser humano virou alma vivente, e dentro do ser humano
passou a residir o espírito, que a Bíblia chama de espírito do homem, né? Esse espírito que vê pelo fôlego de vida soprado nas narinas do homem, é essa parte que é de Deus, né? Que ela vai retornar para Deus. Essa parte, ela tem o desejo das coisas eternas, o desejo de Deus, né? Está dentro do ser humano. Por isso que o sábio aqui ele coloca em Eclesiastes 3:11, né, que Deus colocou a eternidade no coração humano. Quer dizer, através desse sopro do fôlego de vida, o ser humano passou a ter o espírito do homem. E esse espírito anseia pela eternidade. Está bem? Vamos aí no próximo aí. Eu separei também aqui a parte que diz assim, ó: as conquistas terrenas só farão sentido em nossa vida quando não sair de nossas vontades e caprichos, né? Ele está falando assim, explicando o que Salomão, a conclusão que ele chegou, né? Que tudo que ele conquistou de nada valeu. Ele chegou à conclusão que era só aflição de espírito, né? Porque tudo que ele desejava, ele possuía. Então ele tinha muitas coisas, mas ele chegou à conclusão no final da sua vida ali que tudo aquilo não serviu de nada para ele, tá? Então aqui a ideia é essa, né? É ensinar que essas coisas que a gente conquista só tem algum sentido para nós se ela estiver dentro da vontade de Deus. Se for só objeto da nossa vaidade, conquistar uma casa, conquistar um carro, adquirir uma conta gorda lá no banco, quando é só objeto da nossa vaidade, do nosso querer, né? Aí isso não vai nos trazer nenhum benefício, né? Isso somente vai nos trazer aflição de espírito. Aqui a sabedoria de Salomão está ensinando isso aqui na Bíblia Sagrada, né? O 2.2 tem aí o título dele é Problemas da Vida Transitória. E aqui eu separei a parte que fala assim, vamos lá, a visão que o pregador deixa acerca da vida terrena se resume a mera ocupações, correr atrás do vento e a aflição do espírito. Ao falar sobre o aumento das riquezas, enumera que se multiplicam as dores, as preocupações, os gastos, né? Aqui o sábio está ensinando, né, em Eclesiastes, que quando a gente busca se acumular riquezas, acumular bens, né, isso aí, o simples acúmulo disso daí, né, ele vai nos trazer somente aflição, vai nos trazer somente desgastes. É isso aqui que ele está ensinando, o simples acúmulo. Porque a Bíblia ensina que a gente deve usufruir do nosso trabalho, né? Então, quando você adquire coisas para o seu uso, né? Então isso não há problema nisso daí, né? Você comprar um carro para você ter um conforto para sua família, você adquirir uma casa para você viver, né, com dignidade, com sua família, com seus familiares, seus parentes. Quando você faz com esse objetivo, amém, você está cumprindo o seu propósito. Mas quando se faz com o único objetivo de acumular, né, pela avareza, pelo desejo de ter posses, de vaidade, aí sim você vai trazer mais preocupações, mais enfado para a sua vida do que bênção, né? Isso aqui que está sendo ensinado. Separei também aí nesse texto a parte que fala assim, ó: nossa existência pode ser limitada, mas enquanto vivermos, precisamos dedicar cada instante de vida a Deus, né? Aqui é um ensinamento importantíssimo para jovens, né? Aqui eu quero até juntar a esse conhecimento aqui que está sendo falado na lição, o que Paulo recomenda. Lá em 1 Coríntios 7, ele fala que os solteiros cuidem das coisas de Deus. Os solteiros devem cuidar das coisas do Senhor, né? E como está sendo uma aula para jovens, né, presume-se que a maioria seja solteiro, então tem que ser passada a eles essa ideia de cuidar das coisas de Deus, né? Aproveitar esse tempo, né? Porque daqui a pouco ele vai chega aos seus maus dias, né? Como diz assim a idade mais avançada, e ele vai se lembrar assim daqueles momentos do tempo que ele perdeu, né? Podendo ter feito coisas agradáveis a Deus,
e deixou a vida passar, né? Então aqui é uma recomendação para ser passada direto aí para o jovem, né? Você que é jovem, ouça essa recomendação. O 3, até aí o título é As Benesses da Vida Futura, aí vai falar do porvir, né? E aqui é muito interessante também. O 3.1, o título dele é Uma Vida Eterna. Deixa eu ler aqui esse texto. Eu separei aqui uma parte que diz assim, ó, aquela vida que só Deus pode dar, né? Tá falando da vida futura, né? Cuja morte não tem efeito e o tempo não causa deterioração. Ele está falando da vida futura, quer dizer, a morte não tem efeito. Então, nós vamos viver eternamente, né? Então, ninguém vai viver preocupado com a morte, como é hoje. Hoje em dia, né? Quer dizer, enquanto a gente está vivo, a gente tem sempre aquela preocupação. Como vai ser o futuro, né? Como vai ser a minha passagem, né? Desse plano, né? Quando vai ser o meu encontro com o Senhor, né? Então, a gente tem sempre essa preocupação. Porque o ser humano ele não foi feito para morrer. A morte é uma coisa que acontece, que é fora da natureza humana. Então pode ser o ser humano, né, mais salvo que existe, né? Não sei nem se esse termo é correto, mas o ser humano que é salvo, que tem certeza no seu coração, até ele vai ter um certo temor diante da morte, porque é uma coisa que foge da nossa natureza. Bom, e aqui está falando que na vida futura, né, no porvir, a morte não vai ter efeito sobre nós. E aqui fala também que o tempo não causa deterioração, tá se referindo ao envelhecimento, né? A Bíblia até fala lá em Coríntios, né, de a natureza, nosso corpo é corruptível, quer dizer que ele envelhece, ele vai aos poucos envelhecendo, tá? Mas na vida futura isso não vai acontecer. Então, né, então nós podemos sonhar com a vida futura, né? Tem-se a ideia aí, muita gente fica falando, faz uma visão limitada do mundo do porvir, né? Da vida com Deus lá na glória. Tem-se uma visão limitada. As pessoas pegam e falam assim, na glória a gente vai passar a eternidade louvando ao Senhor, dizendo santo, 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 porque está escrito lá em Isaías, né? Então, não é bem assim. A gente vai louvar a Deus, sim, com certeza, mas a eternidade reserva coisas que a gente não tem compreensão, né? Aqui, a eternidade vai ser coisas maravilhosíssimas que a gente não vai ter não tem conhecimento agora. Nossa mente não tem capacidade de discernir, tá? A Bíblia, ela passa esse relato, né? O próprio apóstolo Paulo ensina isso, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que tem reservado para nós, tá? Separei também aqui, deixa eu ver, sabedor, essa parte aqui, ó, sabedores desta verdade, vale a pena renunciar, resignar cada prazer desta vida, né? Aqui a ideia é a seguinte, vamos lá. Resignar quer dizer abandonar, né? Abandonar cada prazer desta vida. Eu achei que o comentarista deu uma exagerada aqui, então vamos trazer tecer uma ideia aqui para esse ensino. Não é abandonar cada prazer desta vida, mas sim abandonar os prazeres desta vida que tiram o acesso a outra vida, a vida futura. Porque tem prazeres nessa vida que não tiram o teu acesso da vida futura, tá? O prazer do casamento, o prazer da família, né? O prazer de você fazer a obra de Deus. Então tem prazeres nesta vida que não tiram o teu acesso à vida futura, tá? Então esses prazeres você não abandona. Aí sim você abandona os prazeres que são mundanos, os prazeres que são do sistema mundano, né? Que são ofertas de Satanás para tirar a pessoa, tirar o jovem dos caminhos do Senhor. Esse sim, você vai resignar, ou seja, vai abandonar esses prazeres, vai renunciá-los da sua vida. Amém? O 3.2, o título dele é Uma Vida Sem Adversidades. Bom, aqui eu separei a parte que diz assim, ó, o viver nessa existência debaixo do céu nos traz tristeza, dor, decepção, frustração e lágrimas. O hino 204 da harpa cristã
contém uma estrofe que diz: aqui só há descrença, as lutas não têm fim, tá? Aqui é o seguinte, aqui convém, eu acho interessante passar um ponto aqui para os alunos, né? Vamos pontuar sobre uma coisa importante aqui. Devido a tecnologia estar evoluindo, tem se avançado muito o conhecimento, as perseguições da igreja têm diminuído no nosso país, em muitos países, né, tem diminuído a perseguição contra a igreja, porque esse hino aqui, 204, foi escrito num contexto de muita luta, né, no momento em que o evangelho não podia ser pregado, as instituições sociais eram contra. Eu me lembro quando eu era jovem que para pregar o evangelho, para evangelizar na rua, tinha pessoa que tacava água na gente. Então, existia um tempo de muito sofrimento. E ainda hoje, em alguns países, né, que não se pode pregar a palavra, ainda tem muito sofrimento, né? Mas na realidade da Europa, Estados Unidos, as Américas aqui, na nossa realidade, esse sofrimento tem diminuído. Então, a sociedade já vê com bons olhos os cristãos, os evangélicos, né? Tem evangélico que ele consegue até porta de emprego por ser evangélico, né? Para você ver. Então, tem diminuído muito. O que está acontecendo? Agora, vamos ao problema. O que está acontecendo? Por conta disso, muitas pessoas, inclusive muitos jovens, têm deixado, têm se acomodado com a ideia de viver neste mundo, né? Então, a gente vai ver que os louvores, as pregações são tudo para acomodar o coração das pessoas, muitas delas, né, não são todas, são para acomodar o coração da pessoa a esta vida, tá? Sem levar em consideração a vida futura. E a Bíblia toda é para nos preparar para a vida futura. Então a gente tem que ter esse conhecimento, esse entendimento aqui. Isso aqui é um alerta. Se muitas pessoas não consideram mais o arrebatamento. Muitas pessoas não olham. Mensagens de Apocalipse não são muito bem vistas em algumas igrejas. Tem igreja que não aceita. Se você for pregar, eu sou pregador da palavra, quando eu estou pregando, né, nas igrejas que eu prego, tá, aceitam, gostam das mensagens apocalípticas. Mas tem muitas igrejas que não convém para eles, não acham interessante mensagens sobre o Apocalipse, a vida futura, o porvir da igreja, né, o tempo que está se findando. Né, se fala pouco em arrebatamento, né? Então, porque muita gente já consolidou na sua mente de viver a vida aqui nesse mundo, tá? Então isso aqui é um alerta, tá bom? E aqui nós vamos encerrando, né, essa lição. Espero que ela tenha sido útil, tá? Lembrando, eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo para esse conteúdo lá no nosso blog, o Clube da Teologia. Peço que você dê uma olhada lá, dá uma olhada no nosso conteúdo lá, nosso vídeo lá de interpretação bíblica. Estou tentando editar novos vídeos, tá bom? E compartilha aí esse conteúdo, se inscreve no nosso canal, tá? Essa aqui é uma solicitação. Vamos ler essa conclusão aqui para fechar? Conclusão: sabendo de nossa existência efêmera, frágil e de muitas adversidades, necessitamos focar na esperança eterna em Cristo Jesus. Isso aqui é a nossa conclusão, tá? O objetivo da lição é esse: fazer com que os jovens eles passem a ter esse alerta na sua mente quanto ao tempo que está se acabando, que vai passando, a vida vai passando, um dia tudo isso vai acabar, a saúde vai acabar, os bens conquistados aqui não terão valor, e aí vai ficar a pergunta: o que a gente construiu? O que você construiu na sua vida? Né? Então, o momento de valorizar o tempo que Deus nos deu é agora, é hoje. Amém? Deus abençoe a sua vida, tá? Que seja uma boa aula. Estamos findando o ano aí, tá? E também lembro, adquira aí o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus. Vou deixar também o link na descrição do vídeo para você adquirir também esse material. Livro, O Maior Milagre de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e tudo de bom para você.